Convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27, é um texto, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor colocou no meu coração, incendiou meu coração, queimou no meu coração de uma forma tão intensa e tão especial. Eu agradeço muito a Deus por essa experiência, pelo fato de ouvir a voz de Deus falando diretamente comigo. Salmo de número 27, leia comigo a Bíblia que diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu tenho conversado com muita gente pelas redes sociais, por telefone, encontrado com muitas pessoas e a manifestação de medo, de receio tem sido muito grande. Quando eu olho para trás e penso que nós já estamos em maio, louvado seja o nome do Senhor. Cada dia que passa é menos um dia que a gente passa no estado em que a gente está. Com a graça de Deus nós vamos avançando dia após dia, mas o medo não pode nos deter. E quando esse texto veio ao meu coração, quando o Senhor me falou através dele, eu me lembrei de uma canção. Se prepare para esse momento especial. Eu me lembrei de uma canção que se baseia nesse texto, que diz mais ou menos assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Foi ruim não, foi, Paulo? Foi muito ruim? Foi bom? Foi bom? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Enche o coração da gente quando a gente se lembra de quem é o Senhor. Quem somos nós nessa batalha? Quem somos nós nesse tempo? Frágeis, pequeninos, enfraquecidos pelo tempo que passa, preocupados, assodados por toda sorte de questões externas, mas internamente, interiormente, nós podemos ter uma resposta, e essa resposta vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que não nos deixa hora alguma. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Como vencer o medo? 3 passos importantes para vencer o medo registrados nesta palavra. 3 lições poderosas da palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro, tenha
e sempre relembre as suas experiências com Deus. Primeira lição: tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Versículos 1, 2 e 3 que aqui estão. Versículos 1, 2 e 3 nos trazem essa palavra: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Somente alguém que conhece a Deus pode, no tempo da guerra, trazer à memória a sua caminhada com o Senhor. Somente alguém que caminhou com o Senhor, que tem experiência com Ele, alguém que já vivenciou a sua fé, pode na hora do medo, da tormenta, da dificuldade, da guerra, da batalha, trazer à memória aquela experiência poderosa que foi registrada por Deus e com Deus na nossa vida. O que fortalece a fé de Davi é lembrar da grandiosidade de Deus, é reconhecer o poder do Senhor, a manifestação do Senhor na sua vida. É por isso que ele traz algumas expressões que são muito pessoais e são muito importantes. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Essas expressões apontam para um engajamento, um envolvimento, um compromisso pessoal. Não é alguma coisa que você já ouviu falar. Ah, dizem que Deus cura. Ouvi dizer que Deus salva. Não é isso. É a experiência daquele que já foi salvo, daquele que já foi curado, daquele que já viu manifestações de Deus. Então, numa hora complexa da sua vida, é possível trazer à memória, buscar daquele relacionamento, daquela experiência, daquele dia, daquela época na presença de Deus. Eu pergunto a você, você tem histórias para contar? Você tem histórias para contar? Trazendo essa palavra, você se lembra de alguma experiência na sua vida em que houve uma manifestação de Deus? Você se lembra de uma experiência que você construiu com o Senhor na intimidade, a ponto de você poder dizer: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação? Aliás, duas expressões muito importantes para o nosso entendimento aqui, duas expressões muito preciosas e muito especiais. Sabe por quê? Porque o medo é capaz de turvar a nossa visão. O medo é capaz de nos levar ao breu. O medo é capaz de nos fazer perder a noção de espaço. Você já teve uma experiência assim, de ficar, entre aspas, tá? Olhando para o nada? Ou encontrar uma pessoa no momento difícil da vida dela e a pessoa está olhando para o nada? Uma pessoa que passa por uma perda muito grande, um impacto, um trauma emocional profundo. A gente disse: olha, como é que está o fulano? Ah, rapaz, estava lá conversando com ele, mas ele estava olhando para o nada. Sabe por que a gente olha para o nada? Sabe por que a gente olha para o nada? A gente olha para o nada porque não se enxerga mais nada, além daquele lugar onde se está. Então isso traz para a pessoa a impossibilidade dela enxergar. Mais uma coisa, a escuridão, ela traz para a gente mais medo ainda. Tem gente que morre de medo do escuro. Acenda a luz aí. Quando acaba a energia, a pessoa não tem uma vela, o celular não está alimentado, não tem uma lanterna, bate um medo na pessoa e qualquer barulho vira alguma coisa importante. Qualquer sombra vira um monstro. Sabe por quê? Porque na escuridão isso acontece com a gente. É por isso que o salmista diz: o Senhor é a minha luz. E luz na Bíblia é o sentido de felicidade plena, alegria completa. O Senhor é a minha luz, é o Senhor que vai desbravando o caminho. Vamos ver se você sabe muito de Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Lembra de cor? Se lembra de cor, fala aí. Isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem ilumina toda a nossa caminhada é o Senhor. Quem nos arranca da escuridão é o Senhor. E esse saber espiritual, ele vai visitando as nossas emoções. Veja, esse saber espiritual, ele visita as nossas emoções, ele visita a nossa intelectualidade e manda recado para o nosso corpo. Ele diz para a gente: olha, você não está preso, porque o Senhor é a sua luz. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
A gente sabe que o Senhor é a nossa luz e isso incendeia o nosso coração. O Senhor é a nossa luz. A Bíblia nos traz algumas referências importantes a respeito de luz também no Novo Testamento. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem não me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então traga para a nossa realidade hoje. O Senhor é a minha luz. Jesus é a luz. Quando Jesus entra na sua vida, você não vive mais na escuridão. Os medos do escuro, os medos das trevas, nada disso vai te deter, nada disso vai te paralisar, porque o Senhor é a sua luz. A segunda expressão muito importante que ele utiliza: o Senhor é a minha salvação. O Senhor, no versículo 1 ainda, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Salvação e fortaleza, duas outras expressões muito preciosas que não podem passar despercebido por nós nesse texto. Eu já vi dezenas daquelas reportagens, sabe? Bombeiro, policial, que salva uma pessoa de um momento difícil ali. Várias e várias vezes, por exemplo, um policial é aquele que faz o parto, a mulher grávida indo para o hospital, não dá tempo, oh meu Deus, que terror, para o policial, para o carro da polícia, vai lá e faz o parto, e aí depois vai lá o pessoal da reportagem, leva o policial para conhecer o menino, às vezes o menino ganha até o nome do policial, tem ali, sabe essas histórias assim? Como é que a gente esquece? Pensa comigo, como é que uma pessoa que passa por uma experiência de salvamento como essa esquece? A pessoa pode esquecer dos detalhes, mas ela não esquecerá que houve um salvamento. Essa é a ideia, o Senhor que me salvou, o Senhor é a minha salvação. O que está na mente do salmista? Quais são as histórias, os episódios de salvamento? Quais foram as histórias que ele pôde trazer ali? O que estava na mente dele? Uma perseguição, um problema grave, uma guerra quase que perdida, um momento de enfermidade, seja a hora que for, o que vem à mente do salmista é aquilo que ele declara: o Senhor é a minha salvação. E esta declaração enche o coração dele de certezas, como também quando ele diz que o Senhor é a fortaleza da minha vida. E aqui ele não diz que fortaleza é uma construção, uma edificação grande. Fortaleza não é um lugar que tem muros largos, altos e largos. Fortaleza não é um lugar que tem uma torre de vigia. Fortaleza não é um lugar estrategicamente colocado. Fortaleza é o Senhor, e você já sabe disso, que o Senhor é aquele que nos protege. Nós podemos nos esconder dentro dessa fortaleza. Nós podemos esconder nessa fortaleza que é o Senhor. Então, quando o medo começa a bater a nossa porta, quando o medo começa a querer nos destruir, nós vamos lembrar ao medo o seguinte: ó medo, presta atenção medo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Com todas essas questões alinhadas à nossa mente, nós vamos lembrar que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Nós vamos lembrar que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Nós vamos lembrar que o Senhor Jesus é a fortaleza para a qual nós não corremos, mas é a fortaleza que correu e que veio ao nosso encontro. Daí a certeza que nós podemos afirmar com toda a tranquilidade do nosso coração: o Senhor é a minha luz. Canta comigo, vai. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Escuta só o que diz o versículo 3. Aliás, o versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Sabe o que ele faz no versículo 2 e 3? Ele não relata hipótese, não. Ele relata fatos. Versículo 2 e 3 trazem para nós fatos. Veja, ele diz aqui, olha: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Sabe o que significa esse verbo destruir aqui literalmente? Comer a sua carne. Vou ler na versão literal. Quando malfeitores me sobrevêm para comer a minha carne, para me destroçar, e ele não está falando de hipótese, não. Ele não está falando assim: olha, talvez aconteça isso, ou se der ruim pode acontecer aquilo,
Ah, meu Deus, eu estou com medo que isso não é do que vem acontecer, é do que já aconteceu. Então, quando Ele traz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, Ele está dizendo da sua experiência com o Senhor, da caminhada com Deus, daqueles que quiseram destruí-lo de todas as formas, a ponto de querer destruir, comer a sua própria carne. O versículo 3 fala de inimigos que se acampam contra mim, e é curioso isso, porque quando a Bíblia narra cidades sitiadas, e alguns relatos históricos são muito interessantes, que mostra a cidade aqui, e ao redor dela, ou num ponto estratégico, o exército inimigo. O exército inimigo às vezes é mais forte que a cidade, mas ele espera, ele aguarda, ele impede que entre água, ele impede que entre alimento, ele impede que haja saída, ele impede que venha reforço, ele impede qualquer coisa e vai minando, vai destruindo emocionalmente, primeiro, emocionalmente o seu adversário. Pensa comigo, traz isso para a sua vida hoje. Aquilo que está te cercando e que vai minando a sua resistência emocional. Vai trazendo um peso psicológico para a sua vida, que as suas forças vão se esvaindo, que as suas pernas, que no começo estavam fortes, resistentes, começam a tremer. E a sua postura, que antes estava ali, adequada para enfrentar a adversidade, começa a se encurvar. E o medo começa a te abater. Essas são as pressões que estão ao nosso redor o tempo inteiro. Pense numa cidade sitiada, pense no inimigo que se acampa ao nosso redor para nos destruir, e começa pelas nossas emoções, para depois descobrir o ponto fraco. Essa é uma estratégia bélica, militar. Ele se acampa ao redor, sitia a cidade, e começa a se preparar. E ele começa a descobrir que ali tem um ponto fraco, ali tem outro ponto fraco, ali tem outro ponto fraco, e começa a atacar somente ali no ponto fraco. Já pensou se isso acontecesse com a gente? Já pensou se o medo começasse a nos atacar de tal forma que a gente revelasse o ponto fraco, e esse ponto fraco fosse o ponto de abertura, e isso começa emocionalmente, psicologicamente, mas a nossa resposta é espiritual. Por isso que a declaração que aqui está, nessa primeira etapa, a primeira lição, tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Fala comigo aqui. Tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Vamos falar juntos? Tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Sabe por quê? É numa hora como essa que você traz, ela brota, ela vem, ela está no seu coração, na sua mente, você vai lembrando de experiências poderosas com o Senhor, que são muito mais importantes que qualquer situação que você vem enfrentar agora. Seu coração passa a ser cheio dessa palavra do Senhor. Por isso, o segundo ponto que aqui está, dos versículos 4 até o versículo 6, é: encha os seus olhos de fé. Primeiro, tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Segundo, encha seus olhos de fé. O perigo não havia passado, a razão do medo ainda estava presente. Contudo, o que enchia o coração de Davi era a esperança de estar na casa do Senhor. Veja o que diz a Bíblia, meu irmão, minha irmã: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É assim que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus e Pai. Essa semana eu vi uma pesquisa dizendo o seguinte: a pesquisa era: qual lugar que você quer ir primeiro, depois que passar a quarentena? E o primeiro lugar da pesquisa estava: vou à igreja. Antes do salão, hein, meninas? Antes do salão. Vou à igreja. É o primeiro lugar. Há no coração de muita gente o desejo de estar na casa do Senhor.
E este tipo de desejo é o que movia o coração do nosso irmão Davi. Quando ele traz aqui, e a gente vai encher os nossos olhos de fé, quando ele apresenta as suas questões que aqui estão, quando ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, vou lutar por isso. Ele coloca isso como alvo, ele coloca isso como um sonho, como um projeto para a sua vida, e vai movendo a sua caminhada, e a sua caminhada vai sendo dirigida pelo Senhor. Quando ele coloca isso diante dele, ele diz, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. E ele traz essa relação preciosa com a casa do Senhor, como algo importante para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, ele quer, como diz o versículo 4, contemplar. A contemplação é uma adoração ao Senhor. Ele quer meditar, ele quer receber a palavra e mastigar a palavra. Lembra do Salmo 1 que fala sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite? Sabe essa ideia de mastigar, de ruminar, de pegar a palavra e mastigar a palavra, não é algo que você pega e descarta, mas você pega e mastiga, você pega e mastiga, e aquela palavra passa a entrar na sua mente e no seu coração, porque você está meditando nela. No versículo 5 ele afirma que a presença do Senhor o esconderá, e essa é uma leitura muito importante para ser feita. Nós nos escondemos sob os braços do Senhor. Nós ficamos escondidos na casa do Senhor. Essa ideia, a ideia de ser escondido, de estar escondido na presença do Senhor, que o Senhor o esconderá, que o Senhor o protegerá, que o Senhor o livrará. Veja, isso ocupa o coração dele. Por isso encha os seus olhos de fé, encha os seus olhos de fé. No meio dessa tormenta toda, olha para frente e diz, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Coloca como alvo do seu coração estar na casa do Senhor, não apenas fisicamente, mas encher a sua vida com a presença de Deus. E sabe quando isso começa? Você sabe. Agora. Encha os seus olhos de fé, encha a sua vida com a presença do Senhor, encha o seu coração, encha a sua casa com a gloriosa presença de Deus, encha com os louvores da casa do Senhor, encha com o tempo de oração, com a meditação na palavra, encha com os estudos, encha com o culto doméstico, encha os seus olhos de fé, encha os seus olhos de fé. Versículo 6 tem 2 segredos muito preciosos para nós nesse texto. 2 segredos: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ele traz 2 palavras muito importantes para nós aqui. A primeira é gratidão. Gratidão. Agora, eu quero frisar isso. Volta um minutinho no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele olha para frente, passa por esse processo que eu disse há pouco, e no versículo 6 já está agradecendo. No versículo 6 ele tem a gratidão como algo presente na sua vida. Ele não agradece depois que recebe, ele agradece antes de receber. Ele está dizendo, olha, quando eu receber lá na frente, eu estarei na casa do Senhor e agradecerei ao Senhor. Mas esse processo, esse movimento de gratidão já enche a vida dele. Encha o seu coração de fé, encha os seus olhos de fé. Agradeça, agradeça ao Senhor. E veja que na sequência fala de louvor ao Senhor. E isso é muito importante. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória, honra, louvor. O louvor é ao Senhor. Louve a Deus. Pastor, eu não canto bem. Ô, meu querido, vem cá, pega a senha, entra na fila aqui, viu? Estou na sua frente. Mas não é porque a gente não canta bem que a gente não adora. Você sabe muito bem disso. Canta comigo, vai. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei?
a quem temerei. Vamos cantar, vamos glorificar ao Senhor, vamos expressar a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor com gratidão. Encha os seus olhos de fé. 3 lições. A primeira: tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Pastor, lá em 1519, beleza, mas traga as experiências mais recentes. Traga as experiências, conte para você mesmo, relembre, conte para as pessoas que estão na sua casa, conte para os seus amigos, me manda uma mensagem, me conta, manda para mim um WhatsApp, manda um áudio, me conta as suas experiências com o Senhor, encha os seus olhos de fé. Terceiro e último: não fique longe de Deus. Não vai ficar longe de Deus, né? Versículo 8 diz assim: ao meu coração me ocorre. Ele lembra do Senhor dizendo para ele: buscai a minha presença. Ele lembra o Senhor dizendo para ele: buscai a minha presença. E assim como ele foi lembrado, eu quero te lembrar, o Senhor dizendo para você: buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Versículo 9: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele conclui, versículo 14, dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Não fique longe de Deus. E algumas disciplinas espirituais são importantes para isso. Você precisa ter uma disciplina de oração. Você precisa ter uma disciplina de leitura da palavra. Você precisa ter uma disciplina de adoração. O jejum é importante. O exercício da misericórdia, a generosidade, tudo isso é disciplina espiritual. Então, não se esconda. Não se esconda de Deus, não fique longe de Deus em hipótese alguma. Eu fico pensando, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, quantas pessoas estão desesperadas porque eles não têm Deus, eles não têm fé, eles não conhecem o Senhor, e pela graça de Deus, várias e várias pessoas estão conhecendo ao Senhor nesta época, várias e várias pessoas estão tendo encontros com Jesus, e você deve ter recebido vários vídeos, testemunhos ou fala de pessoas que voltaram para Jesus durante esse tempo. Eu tenho ouvido de gente que estava meio que frio espiritualmente, que houve um aquecimento, está havendo um avivamento maravilhoso pela graça do Senhor. Não se esconda de Deus. Uma das piores coisas, se não a pior coisa da vida, é aquele momento em que você deixa de ouvir a voz de Deus. O que faz alguém que não escuta a voz de Deus? O que faz alguém que não recebe a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, uma palavra do Senhor ministrada nas Sagradas Escrituras e que sobe, que queima, que arde como fogo no coração? Quando você imagina um momento como esse, é uma das coisas mais tristes que tem, um dos momentos mais tristes de toda a Bíblia, na minha visão, na minha perspectiva pastoral. Um deles, não é o mais, um deles é quando Eli está dormindo, e Samuel, ainda jovem, acorda Eli, porque Samuel ouviu alguém chamando pelo seu nome e achou que fosse Eli. E essa história acontece em 3 ocasiões, e antes da terceira ocasião, ele diz para Samuel, fala Senhor. Eli sabia que era Deus que estava falando com Samuel, e Eli sabia que o fato de Deus falar agora, diretamente com Samuel, significava que Deus não mais falaria diretamente com ele. Pensa numa tormenta, pensa no momento de absoluta solidão,
um silêncio total e absoluto para aquele que sempre ouvia a voz de Deus. Então, não fique longe do Senhor, busque ouvir a voz de Deus, busque, clame ao Senhor, para que você ouça a sua voz, não fique longe de Deus. Eu vi o vídeo de uma senhorinha, diz que ela tem 93 anos, e ela estava no isolamento, sozinha, no quarto, no hospital, tratando dessa enfermidade que aí está, e quando ela sai, ela conta para quem a acolhe e diz: olha, eu estava lá sozinha, eu estava muito triste. A senhorinha contando, eu estava com muito medo, aí eu pedi a Jesus para me dar um abraço. Aí ela conta emocionada, ele me abraçou, e ela diz: ele é lindo. Ela vai contando isso, as pessoas estão ao redor, pessoa que filma, todo mundo chorando. E aí eu não tenho autoridade para dizer se é isso, ou se... minha questão não é essa. A minha questão que eu quero compartilhar com você, o meu ponto é o seguinte: qualquer pessoa que tenha passado algum momento na sua vida em que esteve sozinho, sabe que o abraço de Jesus é maravilhoso, sabe que a sua presença é extraordinária. Portanto, não fique longe de Deus, não fique longe de Deus. O versículo 10 fala sobre uma rejeição. Tratar de rejeição é uma coisa muito difícil. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deixa eu te dizer uma coisa, você que sofreu uma rejeição familiar. A rejeição familiar é curada pela adoção espiritual. O Senhor tem nos agraciado, nos adotado e nos chamado de filhos. Enquanto filhos, apesar de termos vivido a rejeição, de termos passado por algumas questões que são tratadas também com a ajuda da psicologia, que trabalham as nossas emoções, mas esse princípio bíblico, esse princípio teológico nos ajuda a enfrentar todo e qualquer tipo de rejeição na nossa vida, ainda que você tenha sido rejeitado, ainda que você tenha sido rejeitada, essa rejeição não será maior, não será mais forte que a adoção espiritual. Nós fomos adotados como filhos do nosso Deus e Pai. Versículos 12, 13, falam de falsas testemunhas, fala de crueldade, fala de coisas complicadas, e que aí você precisa aprender uma coisa muito importante, ainda que há falsas testemunhas, ainda que crueldade seja algo presente na sua vida, ainda que essas coisas estejam ali no seu dia a dia, e você tem duas opções: ou você vai dar atenção às falsas testemunhas e à crueldade, isso vai te consumir. As pessoas que falam mal de você, aquilo que já foi feito contra você, toda a crueldade, se você dá espaço para isso, isso vai ocupar o seu coração. Todavia, o que o salmista nos ensina? Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, a bondade do Senhor é extremamente mais forte do que toda a falsa testemunha ou toda a crueldade que se manifestar sobre a sua vida. Termina o salmista dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu quero orar com você e quero lembrar essa dinâmica preciosa de Deus na nossa vida. Como vencer o medo? Salmo 27. Tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Lembra? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. A
a caminhada com o Senhor. Tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Encha os seus olhos de fé, coloque como alvo para a sua vida, coloque como norte, coloque como um projeto de Deus para a sua vida. Olhe para frente, diga uma coisa: eu buscarei, eu vou buscar, eu peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor. Encha os seus olhos de fé, encha os seus olhos dessa esperança, dessa confiança. Esse tempo vai passar e nós estaremos juntos na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Não fique longe de Deus. Não fique longe de Deus. A gente está passando por estágios. Só depois que isso acabar, a gente vai conseguir identificar quais são ou quais foram os estágios. Mas quando eu olho para trás, quando eu converso, eu vejo que tem muita gente que entrou no modo, esse modo, não sei, esse modo, não estou vendo mais nada. Esse é um modo extremamente perigoso, emocional, física e espiritualmente. Não fique longe de Deus, ainda que seja difícil, ainda que os seus olhos estejam turvados, ainda que a escuridão tenha tentado encobrir todas as coisas, ainda que de vez em quando você fique olhando para o nada, tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Enche os seus olhos de fé, olha para frente, faça planos, tenha sonhos. É incrível. Quando uma pessoa deixa de sonhar, ela deixou de viver. Quando uma pessoa deixa de fazer planos, ela está paralisada. Nós não estamos paralisados. Enche os seus olhos de fé. Não fique longe de Deus, não. Fica não. Ainda que de vez em quando você fica meio que de mal, ainda que de vez em quando você fica assim, não sei porque isso está acontecendo. Não fique longe de Deus. Tenha e sempre relembre as suas experiências com Deus. Encha seus olhos de fé. Não fique longe de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você a orar. Reúna a sua família. Reúna a sua família. Se você pode abraçar os seus filhos, se você pode abraçar os seus filhos, abrace-os. Porque quem não pode abraçar, sente muita falta. Se os seus pais estão com você, e você pode estar com eles, desfrute desse momento. Porque quem não pode estar, sente muita falta.